Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos muito felizes porque hoje gravaremos o último programa do segundo trimestre de 2019, para as lições de adulto. Lição 13. Que bênção! Um trimestre concluído para a glória de Deus. O programa não vai acabar. Evidentemente que na próxima semana já estaremos aqui retornando com os subsídios para as lições do terceiro trimestre de 2019. No entanto, há um sentimento de alegria porque um currículo, um programa foi concluído e com certeza o Senhor nos abençoará e estaremos aqui sempre trazendo algo para os irmãos. Pois nós sabemos que na escola dominical ninguém se forma, né? A gente é sempre aluno, tem sempre algo para aprender, porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável. Já estudamos muitos tópicos aqui, todos eles relacionados ao tabernáculo e fazendo sempre a relação tipológica com a obra redentora de Cristo Jesus. Temos estudado o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdócio, e vamos finalizar esta lição 13 com o sacerdócio celestial. Esta lição que vai ser dada aí no último domingo de junho, no dia 30. Sua verdade prática nos diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. O objetivo geral da lição é conscientizar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. E os seus objetivos específicos, como sempre, 3: expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, que é Jesus; explicitar o sacerdócio universal da igreja e afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. As leituras bíblicas em classe são retiradas da carta aos Hebreus e também do livro do Apocalipse, e é importante trabalharmos esses dois textos, e aqui traremos um subsídio para os irmãos. É importante nós chamarmos a atenção, no fim desse trimestre, a relação tipológica de tudo que estudamos com o Senhor Jesus. Tem diversos livros que nós podíamos sugerir, né? Já na última lição, eu trago como indicação esse livro, que é bom você ter na sua biblioteca, pois nós encerramos o tema, mas nós sabemos que na EBD os temas são recorrentes e, vez por outra, estamos tratando da tipologia bíblica. E este é um livro escrito pela Ada Abershon. Ela é uma mulher, não é? E esse livro daqui, ela foi contemporânea, foi amiga até, pessoal, de Moody, Spurgeon, Torrey. Então, é inglesa, né? Uma mulher é londrina, especificamente, e escreveu esse livro, Manual de Tipologia Bíblica, como reconhecer e interpretar símbolos, tipos e alegorias das Escrituras Sagradas. Então, é um livro que eu considero muito bom, muito didático. Nós temos aqui capítulos inteiros que versam sobre o sacerdócio celestial, sobre a Arca da Aliança, sobre as ofertas que eram levadas lá no tabernáculo, os tipos de Calvário, as roupas dos crentes, tipos de Cristo como pastor, tipo do Espírito Santo, cores e substâncias típicas. Então, muitas coisas relacionadas, por exemplo, com o nosso trimestre. Então, fica aí como aprofundamento, né, para você, professor, depois desse trimestre, continuar se aprofundando no tema da tipologia, pois aqui nós vamos ter também outros assuntos de tipologia que não são relacionados ao tabernáculo, tá bom? Lugares típicos, personagens típicos. É muito interessante para você que gostou de estudar tipologia bíblica e quer se aprofundar no tema. Irmãos, Colossenses capítulo 2 e versículo 17, falando aí ainda de tipologia bíblica. Na primeira lição nós falamos um pouco disso e eu queria concluir também relembrando. Versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 1, essa expressão sinônima também vai aparecer. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Veja aí, duas expressões sinônimas: a sombra das coisas futuras e a sombra dos bens vindouros.
um escrito por Paulo e o outro escrito pelo autor da carta aos Hebreus, mostrando que tudo isso que nós vimos no Antigo Testamento estava apontando para a realidade neotestamentária que nós, privilegiados que somos, estamos participando dela. E eu coloco aí para vocês uma figura, um smart art, aí no vídeo, onde tem essa seta que representa a linha do tempo do Antigo e do Novo Testamento, e nós vemos como foi se desenvolvendo essa ideia de tabernáculo, de sacerdócio ao longo do tempo. Então nós temos o tabernáculo no deserto sendo o tipo do tabernáculo celestial, e os crentes hoje também são tabernáculos. Cristo habita em nós, né? E também apontando para aquele tabernáculo celestial, onde há a perfeição da presença de Deus. A igreja sendo o sacerdócio real, sendo aí o antítipo do tipo que era o tipo sacerdotal do deserto, ali do tabernáculo, e Cristo como antítipo do sumo sacerdote, que era apresentado também lá no tabernáculo. Então, tudo que foi estudado nesse trimestre, como nós vemos aí nessa figura, perpassa a linha do tempo, ligando presente, ou melhor, passado e futuro, ligando aquilo que era figura com aquilo que é realidade, aquilo que era imagem com aquilo que é revelado hoje através da vida de Cristo no meio da igreja. Então, um tema que é importante você, professor, trazer já no começo da lição é o sacerdócio universal dos crentes. É um tema que está presente em toda a Bíblia e que é retirado de alguns versículos bíblicos, como esses que estão aparecendo aí no rodapé do vídeo. Sacerdócio universal dos crentes significa que todo crente lavado e remido em Cristo Jesus assume a posição sacerdotal de oficiar os sacrifícios de adoração diante do Senhor. Não se dá mais, não se entrega mais o sacrifício àqueles que nós aprendemos na lição 10, do sistema sacrificial levítico, mas se entrega ao Senhor agora um novo tipo de sacrifício, uma nova adoração. Nós vemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 15, o Senhor mostrando essa nova realidade sacerdotal. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacerdócio universal dos crentes se refere a esse novo tipo de sacrifício, esse novo tipo de oferta, essa adoração que é entregue ao Senhor nosso Deus. Ele nos fez todos sacerdotes. E enquanto no Antigo Testamento o sacerdote vinha da linhagem levítica, o sumo sacerdote vinha da linhagem de Arão, hoje nós sabemos que os padrões e requisitos para alguém ocupar a função sacerdotal, espiritualmente falando, o sacerdócio celestial, não são pré-requisitos étnicos, sociais, culturais, mas simplesmente são requisitos espirituais. A filiação agora se dá através da graça do Senhor Jesus. Como nós vemos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem? Então, se a igreja ela é representada hoje por este tabernáculo, cada crente é um tabernáculo diante do Senhor e cada crente também é um sacerdote, para culto está faltando então sumo sacerdote e oferta. E aí quem assume essa posição é Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é a oferta perfeita, imaculada, e ele também é o sumo sacerdote. Então, se há tabernáculo e sacerdote, que é a igreja, e se há a oferta, o sacrifício e o sumo sacerdote, que é Cristo, então, obviamente, que agora pode haver culto. E esse culto nosso é contínuo, esse culto nosso, ele é ininterrupto. A nossa vida é um contínuo culto diante do Senhor, o nosso Deus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para os professores é acerca de Cristo, que é dito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Aqui ele está falando do tabernáculo celestial, o tabernáculo espiritual que está presente na vida de cada crente. E Cristo vai assumir a posição de sumo sacerdote perfeito deste tabernáculo. Por que Cristo assume a posição de sacerdote perfeito? Eu trago aí para vocês uma tabela baseada aí na enciclopédia de Filosofia e Teologia de Champlin,
e você pode utilizar essa tabela nas suas aulas. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, de acordo com a tabela, primeiro porque ele entrou nos verdadeiros céus, enquanto os sacerdotes terrenos manuseavam apenas símbolos e sombras. E está aí a referência bíblica. Cristo também ofereceu um sacrifício verdadeiro, enquanto os demais ofereciam sacrifícios simbólicos. O sacrifício de Cristo foi final, foi definitivo, os deles eram passageiros. Sua expiação foi eficaz, a deles era simbólica, era anual, a de Cristo é eterna, é completa em nossas vidas. Foi sumo sacerdote mais elevado que Arão, pois ele era filho de Deus, não era da linhagem arônica. Ele administrou um pacto melhor, ele ministra em um santuário melhor, seu sacrifício é melhor de todos, pois ele finaliza, extingue todo o sistema sacrificial levítico e seu ministério se alicerça sobre melhores e mais permanentes promessas. Todas as referências retiradas unicamente da carta aos Hebreus. Veja como esta é uma carta importantíssima para a gente ler e entender tudo aquilo que estava escrito no livro de Levítico, né? Nós, até há poucos trimestres atrás, no ano passado, estudamos a carta aos Hebreus, os irmãos se lembram bem, então nós já temos base para poder fazer a congruência entre aquilo que aparece no Antigo e no Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 26, nós vamos ver que tudo isso daí em Cristo é perfeito, pois ele diz assim: ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o sacrifício, o sacerdócio de Cristo é completo, pois ele aniquilou o pecado. E os outros sacrifícios levíticos eram apenas paliativos. E aí nós vamos ter diversos termos sinônimos, dependendo das traduções que você lê, das versões. Nós vamos ter aí a palavra para aniquilar pecado, também abolir o pecado, tirar os pecados, destruição de pecados, são alguns termos que vão aparecer, né? Em outras traduções, você vai ver no versículo capítulo 9 ainda, e o versículo 23, outro texto referente também à tipologia que nós estudamos aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, como nós estamos na nova dispensação, o sacrifício aqui não podia ser um sacrifício terreno, também tinha que ser um sacrifício superior, pois as coisas que aparecem na época da graça, na dispensação neotestamentária, são superiores, são eternas, são de uma dimensão espiritual. Em outras traduções nós podemos encontrar assim: portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Ou as representações das construções que estão no céu, ou ainda meros símbolos das realidades celestes. São tudo frases em versões distintas que falam a mesma coisa, né? Cópias das realidades celestes, representações das construções que estão no céu, meros símbolos das realidades celestes, mostrando aí a tipologia que estava presente no Antigo Testamento e que se cumpre, obviamente, no Novo Testamento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para os professores está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, falando aí do sacerdócio universal dos crentes, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós fomos constituídos como sacerdotes. E aí é o sacerdócio universal dos crentes. Esse termo você deve deixar ele bem explicado, né? É a posição que todo crente assume assim que aceita ao Senhor Jesus. E essa posição agora de ministrar no templo espiritual, entregar a Deus o sacrifício de louvor e a adoração. E aí é interessante que nós vamos ver que na revelação de Apocalipse se cumpre aquela vontade inicial de Deus que está lá em Êxodo, capítulo 19, e o versículo de número 6. A vontade de Deus era que todo crente fosse um sacerdote. Todo crente ministrasse diante do Senhor. Olha aí o que diz o texto. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Mas por causa da desobediência do povo, isso não se cumpriu. Por quê? Num episódio do bezerro de ouro, quando Deus julgou o povo e Moisés convidou quem quer confirmar a sua adoração, a sua obediência diante do Senhor. O povo era tão obstinado que não saiu do lugar. E somente um grupo se dirigiu até Moisés, que foi quem? A tribo de Levi. E foi justamente ali que Deus separou a tribo de Levi para desempenhar o ofício sacerdotal. Apenas esta tribo teve, então, o direito. Era desejo de Deus que todos fossem sacerdotes, mas o povo não obedeceu. Então, em Êxodo capítulo 32, versículo 26, Deus, que trabalha com coisas puras e santas, vai dizer: põe-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial. E aí nós vemos que os filhos de Levi foram os únicos que se aproximaram de Moisés, tomando aí uma atitude de consagração e de separação. Mas no Novo Testamento, a graça remidora desce em nossas vidas através do sacrifício de Cristo Jesus, e aí pode se cumprir o desejo de Deus veterotestamentário, que é de todo crente ser um sacerdote e entregar ao Senhor a sua adoração e o seu culto. Então, na primeira epístola universal de Pedro, capítulo 2 e o versículo 5, nós vamos dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios levíticos? Não, maior do que isso, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E no versículo 9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o plano inicial de Deus não foi desfeito por causa da desobediência do homem. Deus não ficou frustrado, não. Isso apontava para Cristo, aleluia! Isso apontava para o Novo Testamento, para aquilo que ia ser revelado no Senhor. E todo o povo, toda a igreja agora, sacerdócio universal, sacerdócio real, oficiando o seu serviço diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Cumpriu-se o que foi prometido pelo Senhor. Deus não perde, irmão, o controle da história, não. Cumpriu-se o que está lá em Isaías, capítulo 61 e o versículo de número 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Você é sacerdote. Você é ministro do Senhor. Ah, não sou pastor, não sou evangelista, não sou um presbítero, um obreiro. Mas espiritualmente falando, você desempenha a postura de sacerdócio real. Você tem liberdade de adorar a Deus na beleza da sua santidade e entregar a Ele o seu sacrifício de louvor. Ezequiel também profetizou isso, capítulo 37 do livro de Ezequiel e os versículos 26 e 27. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, e estabelecê-los-ei e os multiplicarei. Porei meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Completo, tudo ligado na Bíblia Sagrada. Então, havia um plano de Deus de colocar toda a igreja para ser sacerdote, e aí você vai ver o cumprimento escatológico disso que eu e você vivenciaremos, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e o versículos 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! No Antigo Testamento o Senhor habitou onde? No tabernáculo, no deserto. Depois no templo que Salomão erigiu ao longo da história de Israel. Foi destruído.
Reconstruiu-se um segundo, Deus continuou ali. Mas no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 1, diz que Cristo veio e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E após a salvação obtida em Cristo, todo crente se torna um tabernáculo, recebendo a presença de Deus em sua vida. E nos tempos escatológicos do cumprimento do fim das coisas, o Senhor colocará o tabernáculo entre o povo. Nós hoje não vemos a glória de Deus. Nós hoje vivenciamos esta habitação de Deus em nosso meio por fé. Mas o cumprimento aqui é que nós veremos por vista esta habitação de Deus em nosso meio. Aleluia! Essa promessa se diz respeito a todos nós. Então, em Cristo, no sacerdócio celestial, nós temos um santuário maior, pois ele é celeste. Nós temos um sacrifício suficiente, pois ele é único. E nós temos uma salvação definitiva, pois ela é eterna. Tá bem? É bom você, professor, frisar bem isso daí na conclusão da lição. Lá no comentário da lição, na conclusão, diz que o tabernáculo mosaico passou e nós temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Eu estou colocando aí essas palavras no rodapé para você fechar, concluir toda a lição do trimestre, frisando essas três expressões. O sacrifício é suficiente, pois ele é único, o santuário é maior, pois ele é celeste, e a salvação é definitiva, pois ela é eterna. Aleluia! Que riqueza, que grandiosidade. Tudo se cumprirá através da obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós já estamos experimentando isso, essa liberdade de entrar no Santo dos Santos, essa liberdade de servir a Deus, de adorar a Ele, de sentir Sua presença. E, no fim dos tempos, nós experimentaremos tudo isso face a face, vendo, obviamente, a glória de Deus. Então, que Deus abençoe, que esse trimestre tenha sido um trimestre enriquecedor e que muitas vidas tenham sido alcançadas para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. No próximo trimestre estaremos aqui estudando a mordomia cristã e contamos e contaremos com a participação de todos vocês para que possamos juntos estar trocando ideias e aprendendo a palavra do Senhor. Eu gostaria apenas de fazer uma oração de gratidão por sua vida e ao mesmo tempo de intercessão para que o Senhor continue lhe ajudando nesse ministério de ensino. Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos por todas as Tuas bênçãos, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres compromissados com a Tua obra, vocacionado homens e mulheres para o ministério do ensino. Irmãos e irmãs que têm feito isso de forma voluntária, mas dedicada, sem receber recompensas materiais, mas alegres, porque o Senhor é o galardoador. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida de cada um deles, cada professor de EBD, cada professora, os líderes da escola dominical, os alunos. Abençoa cada um deles, Senhor. Que sejam sempre humildes, embora possuam cada vez mais conhecimento, mas que reconheçam que tudo provém do Senhor. Eu te peço que o Senhor continue dando saúde, continue dando graça, continue dando unção, revelação da Tua palavra, ciência e sabedoria, para que continuemos exercendo esse ministério que a nós foi confiado. Que em cada congregação haja um exército de homens e mulheres que amam, proclamam e praticam a Tua palavra. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, que ama esse trabalho e que tem dado todo o apoio, juntamente com o santo ministério. Abençoa, Senhor, a superintendência da escola bíblica dominical, todos os Teus filhos que o Senhor chamou para liderar este grande povo que trabalha particularmente com o ensino. Abençoa também os irmãos do Departamento de Comunicação e Mídia da nossa igreja, na pessoa do pastor Dário José, todos aqueles que trabalham com a filmagem, com a edição e com a publicação deste trabalho. Obrigado, Senhor, porque muitos o Senhor tem levantado para proclamar a Tua palavra. Em tempos pós-modernos, ultramodernos, onde a palavra é ridicularizada, tida por ultrapassada, nós temos experimentado que os céus e a terra passam, mas essa palavra não há de passar. Eu te louvo e te agradeço por todas essas bênçãos e peço que o Senhor continue nos dando graça, unção e sabedoria para continuar fazendo esse trabalho no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês
e que a mão poderosa do Senhor continue estendida. E vamos juntos caminhando e fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Grande abraço.